Muito boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa Boa noite. noite. Coisa boa, reunindo aqui gente de todo o Brasil e do mundo também. Contamos aqui com a presença da professora Carla Menezes, ela está em Portugal, lá é meia-noite, e ela está aqui pontualmente com a gente para esse super evento. O meu nome é Rômulo, eu sou gestor comercial do IPOG, Teresina, Instituto de Pós-Graduação. Eu sei que aqui tem gente de Teresina do Piauí, mas deve ter gente também de outros estados, de outros IPOGs. Tem aluno, ex-aluno, tem muita gente inscrita que está entrando aí aos pouquinhos. Nós hoje vamos tratar de um tema super interessante, super atraente, que é neuromarketing, vendas e ambiente digital. Quem vai conduzir esse momento é a professora Carla Menezes. Eu vou falar resumidamente aqui o currículo dela, é bem extenso, mas a gente pegou aqui um mini currículo para apresentá-la. Em seguida, ela vai dar início à palestra. Além disso, vamos só deixar alguns combinados. Quem puder e se sentir à vontade, pode abrir a câmera. Isso ajuda também a fluir melhor o momento, porque a professora vai conseguir visualizar vocês, dá para conectar melhor, tá bom? Quem tiver dúvidas, quiser interagir, pode ir sinalizando no bate-papo, pode colocar lá, tem uma dúvida, tem uma sugestão, quero contribuir. A professora Carla vai de forma gradativa vendo, comentando, visualizando. E uma outra coisa é sobre o certificado, que alguns costumam perguntar. O certificado do evento será enviado em até 7 dias depois do encerramento. Vocês receberão via e-mail, tá bom? E para receber é importante que fique até o final. Bom, gente, a professora Carla Menezes, ela é coordenadora de pós-graduação no IPOG, o Instituto de Pós-Graduação. Ela coordena a pós-graduação de neuromarketing aplicado, compra, venda e fidelização de clientes. É uma professora pesquisadora, especialista em neurociência do consumidor, em neuromarketing e psicologia do consumidor. Atualmente, ela é professora adjunta do Instituto Politécnico de Setúbal, em Portugal. Tem mestrado na área de marketing e comportamento consumidor. É também doutoranda em gestão de empresas, em Coimbra. Tem livros publicados na área, inúmeros artigos, capítulos de livros reconhecidos internacionalmente, e é uma apaixonada pelo comportamento humano. Isso é uma grande certeza que a gente tem. Isso inclui motivação na decisão em nível cerebral. Ela é palestrante que já tem participado de conferências, seminários, treinamentos, entre outras experiências. Então, nós vamos ter agora a oportunidade de ouvi-la. Professora Carla Menezes, bem-vinda. Obrigado pela disponibilidade. Fique à vontade, tá bom? Obrigada, Antônio. Todos conseguem me ouvir bem? Sim. Sim, Ouvindo bem. professora. Antes de mais, boa noite a todos, né? É uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui conversando com vocês, né? E compartilhando um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses anos todos, né? De estudo, enfim, de toda essa história que o Antônio falou. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, um minuto só, tá bem? Para a gente poder começar. Todos já conseguem ver? Sim. Pronto. O tema que me desafiaram, né, que o IPOG me desafiou a conversar com vocês essa noite, foi neuromarketing, vendas e ambiente digital. E é sempre uma alegria para mim conversar sobre o cérebro, sobre neuromarketing, não é? Sobre o comportamento humano, que, como o Antônio bem disse, eu sou apaixonada pelo comportamento humano. Eu costumo dizer que eu sou uma médica frustrada. Não fiz medicina, a vida não me levou para o caminho da medicina, mas eu dei um jeitinho, não é, de colocar a neurociência aí na minha história. E entender as motivações de compra, não é, é uma coisa que realmente me fascina. Por que a gente compra o que compramos? Por que compramos o que compramos? Não é? Por que decidimos pelo produto A e não pelo produto B? Porque às vezes somos apaixonados por um produto e por outros não. E eu vou trazer um pouquinho para vocês desse meu conhecimento, não é? Antes eu peço que vocês façam bem isso.
não é que está na imagem. Apaguem um pouquinho, um bocadinho do que vocês imaginam que é o marketing, que é o comportamento humano, para que a gente possa zerar essa conversa e começar desse marco que vai ser hoje. Não é? Apaguem bem, deixem a mente bem aberta e bem vazia para poder receber tudo que eu vou trazer hoje, que é bem interessante. Então, o que é que acontece aqui no nosso cérebro? O que é que a gente pode falar dele, né, antes de qualquer coisa? Eu não vou aqui estar a chatear vocês com conceitos de neurociência, enfim, embora eu vá trazer de uma maneira mais lúdica, mais palatável, vamos dizer assim, porque eu preciso conversar um pouquinho sobre essa caixinha, não é, que é o cérebro, o nosso cérebro. E é uma caixinha surpreendente, não é, que parece muitas vezes uma caixinha de Pandora, né? Às vezes a gente se sente como tendo uma caixinha de Pandora aqui dentro, mas que guarda aí um universo incrível, um universo maravilhoso, que eu espero adentrar hoje junto com vocês. Mas antes, a gente precisa estabelecer uma diferença, não é? Muitas vezes a gente coloca tudo no mesmo saco e fala que é neuromarketing, não é? Mas existe uma separação que deve ser levada em conta, que é neurociência é uma coisa, neurociência do consumo é outra e neuromarketing é outra, não é? A neurociência é o estudo das conexões neurais e das estruturas nervosas que carregamos em nosso interior, em nosso cérebro. A neurociência do consumo, ela usa todo o conhecimento da neurociência, só que direciona para as nossas decisões de compra, tá? Então, a neurociência do consumo, ela está interessada em compra, em comportamento de compra, mas não só em vender, ok? O nosso objetivo enquanto cientistas do consumo não é expor as pessoas a produtos a fim de que haja um consumo desenfreado, maluco, por aí, todo mundo saia comprando. Não. Temos responsabilidade também, nossas pesquisas também são da área de consumo conspícuo, de consumo o consumo que beira a doença, não é? O consumo exagerado, enfim. Não é só, temos a parte ética que nos rege, óbvio, não é? E isso torna-nos responsáveis por aquilo que estudamos, por aquilo que investigamos. E o neuromarketing? O neuromarketing estuda todos os impulsos, conscientes e inconscientes, nossos impulsos, na hora que a gente opta por um produto ou serviço, com o uso das ferramentas da neurociência. Então, usamos eletroencefalograma, usamos ressonância magnética, usamos eye tracking, usamos N, né, ferramentas para medir o sistema de decisão, como ocorrem as nossas decisões na hora em que temos algum desejo, seja ele consciente, seja ele inconsciente. O intuito aqui é perceber melhor, é compreender melhor a decisão das pessoas enquanto consumidores. Esta é a função do neuromarketing. Algumas perguntas, não é, que o neuromarketing pode responder. Se nossas escolhas são representações neurais e se contam a mesma história dos relatos que a gente fala. Então, eu posso perguntar aqui para qualquer um de vocês hoje, né, agora, neste momento, se alguém gostou desse meu anel, por exemplo. Não é? E talvez, para ser educado, ou porque está gostando realmente, ou não, mas não vou ser indelicado agora, ou porque 90% das pessoas que estão aqui disseram gostei do anel, ou alguém que não gostou, diga que gostou, não é? Então, nós somos seres biológicos, mas também temos outros componentes nessa mistura, nessa caixa que a gente falou no início, que nos definem, não é? Não podemos olhar para nós, seres humanos, principalmente enquanto consumidores, que é o foco da nossa conversa hoje, apenas pelo lado biológico, tá? Não falamos apenas do lado neural. O neuromarketing, ele não olha apenas a parte neural das pessoas, mas um contexto geral que envolve também, não é, a parte neural. Mas sim, somos seres essencialmente culturais,
Então, quem estuda neuromarketing também estuda sociologia do consumo, que é o meu caso. Somos seres guiados por comportamentos, por construções interiores que advêm da nossa educação, da nossa criação, da escola que frequentamos, da religião que escolhemos ou que escolheram por nós, né? Da nossa opção sexual ou de gênero, enfim, tudo isso nos define enquanto seres humanos, né? E o nosso comportamento social, cultural, que a antropologia está aí para mostrar, né, para estudar esse nosso comportamento cultural. O nosso comportamento social, que é uma área interessantíssima da sociologia do consumo, né, tudo isso junta-se à psicologia do consumo, porque somos seres essencialmente emocionais. E quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de neuromarketing, não podemos deixar as emoções de fora, nunca. Vocês vão ver isso mais para o final. Outra pergunta que o neuromarketing pode responder: quais os efeitos dos estímulos de marketing sutis e periféricos? Ou seja, não é, se eu colocar aqui uma Coca-Cola agora e começar a beber, vai dar vontade em alguém de beber também? Pode ser que sim, pode ser que não. Propagandas tidas como subliminares, product placement nas novelas, né? Aquelas coisas sutis, assim, eu estou aqui, aí pego um iPhone e vou falar, e a pessoa vai olhar, um iPhone, que legal, e é lilás, enfim, né? O neuromarketing pode ajudar a responder essas questões. Outra, o neuromarketing pode ajudar a revelar canais subjacentes aos processos de percepção e aprendizagem, como motivação e emoção. Daqui para o final da nossa conversa, vocês vão ver que sim, não é? Através das ferramentas de neuromarketing, foi descoberto que aprendemos a consumir, por exemplo. Assim como aprendemos a andar, aprendemos a falar, também aprendemos a consumir, devido a todas aquelas construções que carregamos conosco e que está ali dentro da nossa caixinha preta, caixinha de Pandora. Uma questão interessante que precisamos deixar claro aqui é que temos dois tipos de relatos: os relatos conscientes e os relatos inconscientes. Os relatos conscientes foi aquele que eu disse: fala aqui, gostou do meu anel, sim ou não? Alguém vai dizer que sim, outros vão dizer que não, enfim. Mas será que quem disse que sim realmente gosta? Né? Será que quem disse que não realmente não gosta? E é isso que o neuromarketing faz. A gente procura medir, a gente procura perceber, compreender melhor, analisar o relato inconsciente, ok? Como? Eu, por exemplo, faço experimentos com eletrocefalograma. Então, eu leio, eu faço toda a coleta dos dados das ondas cerebrais que se refletem aqui no nosso córtex frontal, tá? E com elas eu percebo se você, na frente de uma vitrine ou no ambiente virtual, se você tem atenção, se você está satisfeito, se você está alegre, se você está entediado, se você está sem entender aquilo ali, não é? Tem determinadas ondas cerebrais que refletem a sua memória de trabalho. Tudo isso é um conhecimento de neurociência que você aplica ao marketing, ao desenvolvimento de produtos, à publicidade, enfim, uma série de questões. Então, eu convido todos vocês agora, a partir de agora, a entrar mais um pouquinho nessa caixa, tá? Prometo que não vou ser chata com questões biológicas, neurobiológicas, não é? Mas é preciso que a gente entre um pouquinho nessa caixa. E o que essa caixa tem dentro? Primeiro, tem um aparelho sensorial incrível, que permite que a gente perceba o ambiente, tá? Então, eu tenho os olhos, todos os nossos sentidos que a gente aprende desde pequenininho, né? Onde é que está o nariz? Aqui. Onde é que está a boca, né? A mãozinha pega em quê? Tudo isso é o nosso aparelho sensorial, tá? Lembrando que a pele é o nosso maior órgão sensorial e um dos poucos explorados ainda pelo marketing, né? Todo mundo só fala na visão, 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 que é o sentido por excelência, tá? Mas tem outros que a gente pode explorar muito bem nas pesquisas de neuromarketing e na aplicação. Temos um sistema nervoso que controla todo o nosso aparelho motor e temos uma consciência integrada que permite que a gente exerça julgamentos e tome decisões. E aí é tudo que há de mais espetacular e extraordinário, porque 2 mais 2 não são mais 4 num contexto desse. 1 mais 1 não são 2, não é?
é bem complexo. O que é que não é complexo? O nosso cérebro enquanto ligação social. Eu falei para vocês que quem estuda neuromarketing precisa estudar um pouquinho de sociologia do consumo também. E foi o que eu fiz nesses anos todos aí de carreira e de estudo e o que eu faço ainda hoje. Eu não só estudo neurociência do consumo, mas também psicologia do consumo, sociologia do consumo e antropologia do consumo, para entender a nossa vertente cultural, social e comportamental no meio e como isso influencia e é influenciado ao mesmo tempo pelas nossas estruturas neurais. Então, o nosso cérebro é desenhado para essa ligação social. Para que ele funcione bem, precisamos de água, de oxigênio, de minerais e de outras pessoas. E a gente sentiu bem isso na pandemia, não é? Sentimos essa falta do outro, sentimos essa falta do calor humano, como a gente fala. Né? A gente tenta humanizar as relações através da internet, e é uma coisa maravilhosa. Né? Hoje eu pude ver a minha tia, que faz muito tempo que eu não vejo, né? E eu devo essa alegria de a ter visto, que é uma mãe para mim, a internet, não é a tecnologia. Mas não é a mesma coisa, óbvio, de chegar e abraçá-la, por exemplo. Não é? Mas a tecnologia ela conseguiu chegar o mais próximo possível, ela aproxima muito mais, como a gente está aqui agora. E é sim uma ligação social que faz bem ao nosso cérebro, às nossas conexões. Não é? O nosso cérebro ele foi feito de maneira muito perfeita para receber, elaborar e transmitir informação, não é? Para o mundo interior e para o mundo exterior. Através de quê? Dos nossos neurônios, que realizam uma coisinha chamada sinapse, que é a comunicação entre eles. Então, um neurônio envia impulso elétrico para outro neurônio que está interligado e assim a gente monta a nossa rede de comunicação interna e que ultrapassa, extrapola essa comunicação interna e vai para o exterior, para a nossa relação social com os outros. Quando essas ligações vão para fora, é preciso que o cérebro coloque em cena todos os seus atributos. E eu trouxe para vocês os principais, não todos, mas os principais. O primeiro é a predição. Então, nascemos com predisposição a prever as coisas, né? E quando a gente não consegue prever, a gente tem sempre uma melhor amiga ou um melhor amigo para contar, não é? O que houve ali, a gente vai sabendo das coisas à medida que elas já aconteceram ou vão acontecer. Então, esse é uma característica, um atributo do nosso cérebro, essa predição. Mas de onde vem isso? É apenas sexto sentido? Não é? Não, da experiência. Nós temos dois marcadores somáticos por excelência em nós, que é a experiência e a aprendizagem. Então, por meio das experiências que a gente vai vivendo, consciente e inconscientemente, eu vou aprendendo. E o meu cérebro ele vai se acostumando àquilo ali e vai jogando para o meu consciente as impressões que eu tive um dia, né, passadas aí. Outro atributo que é importantíssimo é a memória. É quem nos define, não é? Várias áreas do cérebro processam essa memória, não é? Mas é a memória que define as nossas vidas, nos define como pessoas. Só somos porque lembramos que somos, não é? E a gente está constantemente a filtrar informações através dos nossos sentidos e inferindo percepções que fazem sentido para nós. E daí a complexidade de um cheiro ser bom para mim e o mesmo cheiro não ser bom para o Antônio, por exemplo. Não é? E daí a complexidade de uma estratégia, por exemplo, de marketing, não é? Com base em odor, porque não vai agradar a toda a gente. Não é? É preciso ter uma investigação, uma pesquisa muito séria antes, não é? Para que escolha esse odor. Eu me lembro em Recife, tem uma distribuidora de crustáceos e peixes chamada Netuno. E a Netuno foi pioneira em ter uma loja dentro de um shopping. Agora, vocês imaginem, vender peixe e camarão dentro do shopping.
não é? Você pensa logo naquele cheiro de peixe mais podre, enfim, não é muito agradável, né? Um cheiro de um mercado público na área do peixe, por mais que você goste de peixe do mar, você não sente aquela coisa muito agradável. E eles fizeram em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, né, o pessoal de marketing, de farmácia, desenvolveram um cheiro, né, uma pesquisa para saber qual o melhor perfume para se ter ali naquela loja. E o escolhido foi o de maresia, aquele cheirinho de mar agradável, né? E eles desenvolveram, os estudantes de farmácia desenvolveram esse perfume, né? Esse odor de maresia, e é colocado na loja até hoje. Então, vocês chegam lá, vocês sentem um cheirinho agradável de mar, de praia, que não incomoda, não é como se fosse um mercado público de peixe. Outro ponto interessante que faz com que a nossa conexão, né, cerebral funcione a todo vapor são os estímulos. Sejam os estímulos internos, não é? Os que são inerentes a nós, e principalmente no nosso contexto, os externos, que é o que a gente faz o tempo todo, né, enquanto profissional de marketing, é tentar estimular o consumidor a pelo menos querer conhecer o nosso produto ou o serviço que a gente está a vender, não é? Mais plasticidade, também chamada por aí de neuroplasticidade, é a nossa capacidade de aprender, não é? Conversa da carochinha, quem diz que não aprende mais nada, não é? Ou está com preguiça, ou já cansou de aprender muita coisa, enfim, não é? Eu nunca esqueço, mas nunca mesmo. Eu estou com 44 anos, não é? Faz 20 e tal anos que a minha avó se foi, mas eu não esqueço do que ela dizia para mim: minha filha, você pode aprender o que você quiser. E o que eu quero aprender como? Porque o querer é o que vai dar o tom e vai lhe dar força de vontade para conseguir. Né? E é mesmo assim, minha gente, eu comecei a estudar neurociência há relativamente pouco tempo, quase 10 anos atrás, né? E já conquistei tanta coisa a partir disso, né? Uma área que não era a minha área de eleição, né? Na época, na altura, mas que hoje eu vejo que eu tenho capacidade para e estou aprendendo cada dia mais, cada vez mais. É um atributo do cérebro chamado plasticidade, ok? Inteligência, óbvio que é o que nos diferencia, não é, dos outros animais, somos únicos por causa da nossa inteligência, não é, e da cognição que temos. E está aí pensamento cognitivo. Apenas os olhos não são suficientes para tornar o mundo colorido, é preciso imaginação, não é? Então, muitas vezes, numa estratégia de marketing, né, as pessoas recebem de um jeito, outras recebem de outro por causa da capacidade cognitiva, né? Que não quer dizer que um é mais inteligente do que o outro, não. Entra todo um conjunto aí de construções, como eu falei no início, né? Professora Carla. Alô. Acho que a conexão dela falhou, gente. Vamos aguardar mais um pouquinho. Muitas vezes o mercado muda porque nós estamos mudando o nosso comportamento. E hoje a gente está assim. Todos estão a me ouvir bem ainda? Sim? Sim, Sim, travou um professora, pouquinho, voltou ao mas normal. voltou. Pronto, é porque apareceu aqui uma mensagem para mim que a minha conexão estava instável, eu não percebi por quê. Enfim, somos assim, enquanto consumidores, conectados, não é? Somos heterogêneos, temos um forte comportamento de pesquisa, hoje em dia a gente não compra mais a primeira coisa que vê, não é? Somos exigentes, somos criteriosos, com acesso a praticamente tudo, não é? Basta ter um celular que a gente sabe, que a gente conhece sobre tudo e mais um pouco. E também somos divulgadores das marcas, mas o contrário também acontece, né? A gente divulga tanto para bem, para o bom, quanto para o ruim. Quando estamos insatisfeitos, gritamos aos 7 ventos, sem precisar sair de casa, né? Usamos a internet para isso. E como eu falei, aprendemos a consumir, que é o mais importante.
né? A gente aprende a andar, a comer, a falar e aprendemos a consumir. O que é que o marketing fez e as marcas estão tentando entrar numa área que nunca conseguiram? O que é que acontece conosco, não é? As marcas elas querem associar significado emocional e memória ao consumo, não é? Temos no nosso juízo de preferência a nível neural, entram as nossas experiências anteriores e entram os estímulos, como eu falei antes. Só que também entram pensamentos elaborados na minha própria mente. E é aí que o marketing não consegue interferir ainda, tá? Consegue tentar perceber, tentar compreender, mas interferir ainda não. Não é? A gente tenta influenciar. E é por essa razão que a gente não vai ser zumbi, não é? Na mão de profissionais de marketing como eu. Então, como é que a gente consegue chegar nesse consumidor que é tão diferenciado hoje, que é tão conectado, interconectado até, usando a neurociência em nosso favor? Através da conexão emocional, que é essa colinha que torna as nossas relações significativas. Sem emoção, não há significado nas relações. Depois eu vou olhando aqui os comentários, tá bem? Muitas propagandas durante a pandemia usavam esse tema de conexão humana, exatamente, justamente por isso, nessa tentativa de estimular, não é? Outra aqui, a Melissa até hoje é tão marcante. Ninguém fala aí que tem o cheiro de morango e baunilha, não é cheiro de Melissa, exatamente. Não é? A massinha Play-Doh, meu apelido no trabalho era Alzheimer, pois é, porque eu esquecia de tudo, não é? Enfim. Mas voltando às conexões emocionais, é o que torna, o que dá o significado às nossas relações. E o que é que acontece aqui dentro? Uma verdadeira alquimia psicológica. Quando a gente fala de alquimia psicológica, a gente está a falar de neurotransmissores, tá bem? Os neurotransmissores são os personagens, vamos dizer assim, não é? No nosso cérebro, que estimulam os neurônios a fazerem as sinapses, tá? A fazer as sinapses. Então, no nosso cérebro há milhões de neurônios e trilhões de sinapses. A conversa é muito grande, né? Eles falam mais do que eu estou falando aqui até agora, né? E que neurotransmissores são esses? São vários, inúmeros, né? Eu ia passar a noite inteira aqui a falar deles, mas eu trouxe quatro mais importantes que a gente chama, em neurociência do consumo, de quarteto da felicidade. A dopamina, que é o nosso sistema de recompensa, regula nossa emoção, nossa aprendizagem, humor e atenção. Foi taxada de viciante, né, um dia desses, e realmente é, porque ela é mediadora do prazer. Então, quando alguém diz que comer chocolate dá prazer, é verdade, minha gente, dá mesmo. Tira o estresse? Tira sim, né? Eu sou viciada, eu adoro chocolate. E quando a gente está em TPM, né? Nós mulheres sabemos disso. Um chocolatezinho vai bem, né? Enfim, quando a gente está nervosa, já comi um bocado de coisa de chocolate aqui hoje, né? Ansiosa para conversar com vocês, já comi muito chocolate. E depois eu vou dizer por quê. Então, a responsável por isso é a dopamina. Ela é mediadora do prazer. Eu tenho a serotonina, né, que estimula o meu batimento cardíaco, regula o meu humor, é aquele iniciozinho de sono, ela regula também, só que ela tem uma característica importante. Ela flui quando a gente se sente importante. E daí, vejam a ligação. O sentimento de solidão e até mesmo a depressão é uma resposta química à ausência de serotonina. E quem já passou por um processo depressivo ou quase, já ouviu de alguém, vai ajudar os outros, né? Até o terapeuta, às vezes, né? Vai ajudar pessoas. Isso vai fazer você melhorar. E isso melhora realmente, porque estimula a produção de serotonina que está lá embaixo quando a gente está numa fase meio depressiva, não é? Vou te dizer já, deixa eu só terminar que eu vou para as perguntas, tá bem? Então, essa é a característica principal da serotonina. Eu tenho a endorfina, que é a nossa morfina natural, né? Ela é responsável por aliviar a nossa dor e reduzir o estresse, mas também é responsável pela euforia e êxtase. Por isso que eu coloquei aqui a Joy, né, que representa bem a endorfina.
Eu coloquei aqui esse exemplo de Oxford, por quê? Pesquisadores da Universidade de Oxford descobriram que ver filme triste, né, estimula a produção de endorfina. E aí, um filme assim passou na minha cabeça e abriu uma luz no fim do túnel, né? Porque eu e a minha filha, quando a gente está meio assim para baixo, a gente assistimos ainda até hoje, filme triste. Ela falou, mãe, vamos ver filme de chorar? Vamos ver filme de chorar. E a gente saía dali leve. Por quê? Porque chora, que só uma condenada, né? Chora muito, alivia ali aquela pressão, alivia a dor e a gente sai bem melhor da história, né? Então faz sentido, fazia todo sentido, né? Quando a minha filha me chamava para ver filme de chorar. E, por último, né, o que ocupa uma posição de liderança aí no quarteto da felicidade é a ocitocina, que é a hormona dos vínculos e do abraço. Né? Ela é necessária para construir confiança e relacionamento emocional. E o que as publicidades fizeram, né? As empresas, as agências de marketing colocaram nas propagandas de TV ou de internet? O que é que colocaram? Um monte de gente se abraçando, não é? Para estimular isso, para mostrar que a ocitocina ela pode ser estimulada, não é? Também quando a gente vê pessoas se abraçando, enfim, e a gente sente essa sensação de confiança, que é isso que as marcas mais querem, né? A nossa confiança. As marcas não querem o nosso dinheiro, não. Não querem só a nossa compra, querem a nossa confiança, querem o nosso vínculo emocional que vai se estabelecer pela confiança, ok? Sistema de decisão, como é que ele ocorre? Não é? O cérebro decide o que vamos fazer enquanto consumidores, depois essa decisão aparece na consciência do consumidor e a gente pensa que está a decidir de forma muito racional. E agimos, não é, de acordo com essa tomada de decisão, mas uma grande parte das nossas decisões é tomada de forma inconsciente, ok? É estranho, não acho complicado, mas no mínimo é estranho, né? Porque ele não informa a nossa consciência do que está acontecendo lá dentro, não é? A nossa sorte é tomamos decisões corriqueiras e simples no nosso dia a dia. O que é que eu vou vestir hoje? O que é que eu vou comer no café da manhã? Que caminho eu vou tomar para ir para o trabalho, para fugir do engarrafamento, enfim. Só que outras, como comprar um automóvel, comprar uma casa, são mais complexas e exigem maior esforço mental, uma viagem, né? Só que o nosso mecanismo, ele tem um sistema de filtragem, o nosso mecanismo de filtragem, ele valida as nossas escolhas e é aí que entra em todo o seu esplendor o neuromarketing para perceber esse mecanismo, tentar, não é? E como é que ele funciona no nível decisório. Como eu falei para vocês, a base é perceber a aprendizagem e a experiência, o papel que esses dois marcadores somáticos têm na nossa decisão. Para entender o quê? Como é que as pessoas realmente interagem com o seu ambiente para identificar possíveis problemas. A compra é uma solução de um problema. Não um problema no sentido lato da palavra, não é? Não é um problema que causa problema, mas é um problema no sentido de ser algo que precisa ser resolvido. E muitas vezes a gente resolve este algo com a compra. Porque somos bem assim, ó, como essa pessoa que está no vídeo, né? A gente fomos ali estimulados a comprar, comprar, comprar. Somos seres biológicos, mas também somos seres biológicos, né? As nossas compras envolvem estados emocionais subjacentes que determinam as nossas decisões, né? As ligações nervosas, todo o mecanismo, todas as estruturas que existem no nosso cérebro são feitas para isso, né? E nos levam às nossas decisões de compra. Então, pensando, qual o nosso motivo para comprar? Não é? O que nos leva a comprar? Como é que a gente decide, né? O que é que a gente vai adquirir? Que produto, que serviço é necessário? Mas também tem motivos sociais que nos levam a fazer compras e que são importantes, como eu falei no início. Outro questionamento, que recursos visuais num design de uma loja, por exemplo, nos incentiva a entrar ou não
não é? Que, como a arquitetura de uma loja, seja no ambiente físico ou no ambiente digital, nos leva para dentro ou nos faz clicar na próxima página, né? Ou fazer assim com o dedo, né? Passando o próximo Reels. Isso tudo, o neuromarketing pode ajudar, sim, a entender e montar toda uma estratégia de atração, ok? E no ambiente digital, o que é que acontece? O ambiente virtual, ele potencializa o nosso poder de escolha, a ponto de que, às vezes, a gente não tem controle sobre essa escolha. E a gente se vê aí, não é, envolto numa viagem infinita e, de repente, o nosso cérebro desavisado prende-se a algo que nunca havia nos despertado interesse antes. E a gente está ali, quando vê, já está no carrinho de compra, já está pegando o cartão de crédito para colocar lá os dígitos todos, sem nem perceber o que é que está fazendo direito, não é? E como é que eu aplico? O Sidney perguntou aqui, não é, sobre o desenvolvimento de inteligência artificial em relação ao consumo, se seremos totalmente engolidos pelo marketing digital, não é? Eu não diria engolidos, tá? Porque sempre temos escolha, né? A gente tem escolha de deixar o celular para lá, né? Deixo o celular no cantinho, não quero ver, enfim. Temos sempre o controle, tá? Não, como eu falei no início, não vamos virar zumbis, né? Estamos expostos, sim, mas não vamos virar zumbis por causa disso. Mas eu trouxe técnicas aqui muito mais simples do que o uso da inteligência artificial, e essa é a minha contribuição para vocês. Deve ter muita gente aqui que trabalha, que é empresário ou que tem responsabilidade de marketing numa empresa, e eu trouxe algumas aplicações super simples que a gente pode usar aí no dia a dia, numa boa estratégia para vender mais. A primeira, storytelling, né? Não é à toa que isso virou moda, o suprassumo, né, do marketing hoje é o storytelling. E por quê? Adoramos uma história, nascemos com isso, né? Nosso nascimento é uma história, minha gente, né? E dói aqui, dói ali, nasce ali, não sei o quê, e tem que ser cesariana, e parto natural dentro de uma piscina, no meio da sala da minha casa, não é? É sempre um acontecimento. Tudo que envolve a nossa vida tem uma história, todo mundo tem uma história para contar, né? De vida. E na vida, quando não é nossa, é do outro, não é? A velha fofoca, a gente vai ali conversando, sempre é uma história. Então, o nosso cérebro já está acostumado, desde que nascemos, a absorver histórias. E isso faz do storytelling um sucesso que é. Uma dica rápida é, storytelling não é contar uma história, tá? É apresentar um produto ou um serviço como se estivesse a contar uma história, ok? Então, é preciso aprender como se contar uma história, né? E tem alguém aqui que sabe muito bem disso, inclusive é professor do MBA, que eu estou a coordenar também, que é o Sidney, sabe contar histórias maravilhosas e perfeitas, não é? E ele sabe usar todos os elementos do arco narrativo de uma história e colocar ali nos livros que ele escreve, enfim. E os marketeers, os profissionais de marketing, sabem fazer a mesma coisa, tá? Ou pelo menos era para saber, né? Quando a gente fala de storytelling. Outra, comunicação para sentirmos únicos. É aquela historinha de: olá, Carla, tudo bem? Não é? No início do e-mail, e você, meu Deus, sabe meu nome, não é? Ali tem, óbvio, tecnologia por trás, mas faz efeito, minha gente. Não é à toa que o e-mail marketing ainda é o sucesso que é, não é? Clara perguntou se o slide vai ser disponibilizado. Eu posso enviar, Clara, para o pessoal do IPOG, e eles podem fazer esse compartilhamento com vocês, não sai de mim, mas enfim, eu posso enviar, tá bem? No final. E essa comunicação, não é? Para a gente se sentir único, para a gente se sentir especial, funciona. Eu estava a contar esse fim de semana numa aula que eu dei justamente no MBA do IPOG para os meus alunos, que uma aluna minha daqui de Portugal, ela disse que a avó fica muito feliz, por isso que eu coloquei uma senhorinha aqui. Ela disse que, professora, a minha avó, ela fica numa felicidade tão grande quando chega um e-mail com o nome dela.
Aí todo mundo corre, ela, eu conto ou não conto? Eu, não conte, deixa a bichinha, não conte, deixa ela pensar que é só para ela aquilo ali, né? Então, é uma forma de usar a emoção, não é? Que é a base do neuromarketing nas comunicações. Outra é o efeito Prime, não é? Que é aquela história, a primeira impressão é a que fica, e é mesmo, não é? É você evitar que isso aqui aconteça, ok? E para isso é preciso ter verdade, é preciso ter coerência, né, no que se faz, é preciso ter uma estratégia, não é, para que o consumidor não pense que está sendo enganado. E outra, estimular o quarteto da felicidade, que a gente já viu lá atrás, não é, com abraços, com mensagens positivas, com música, com cheiro, com toque, não é? É muito... O e-commerce, por exemplo, está a crescer muito usando a inteligência artificial, como o Sidney bem colocou, e tentando aproximar o máximo possível, né? Humanizar o máximo possível. Se eu quiser comprar uma blusa como essa, eu já tenho lojas virtuais em que eu tiro uma foto minha e consigo me visualizar com esta blusa, né? Coisa que não tinha antes. Mas quem não tem, quem não pode pagar por um sistema desse, né? A esse nível, o que é que pode fazer, minha gente? Live marketing. Não é? Alguém vestindo a roupa para mostrar, olha, eu tenho não sei quanto de altura, eu peso não sei quanto, e eu estou a usar o tamanho S, ou estou a usar o tamanho M, olha, que disfarça a barriguinha, né? Que mulher adora comprar coisa que disfarça a barriguinha, óbvio, não é? Ainda mais quando chega a uma certa idade, não é? Disfarça as gordurinhas que se tem aqui, enfim, isso é muito interessante para quem tem loja virtual. Fazer live marketing. Eu tenho uma aluna que ela faz isso de uma maneira incrível, né? A loja dela é aqui em Portugal, ela só entrega em Portugal, acho que na Espanha também, é a Rita Moreira Story, eu adoro comprar as roupas dela, são maravilhosas, e ela faz live marketing, ela é incrível, ela tem um carisma incrível, ela tem jeito para venda, e ela pega em todos esses detalhes sem precisar de qualquer sistema de inteligência artificial. E esse é super interessante. Doe pagamento com cartão. Houve uma pesquisa muito legal, né, que tentaram descobrir o efeito do preço a nível neural. Colocaram as pessoas numa ressonância magnética, vendo naquela televisãozinha que tem aqui em cima, uma telinha, produtos passando e dizendo os preços, mostrando os preços, e vendo qual era a área do cérebro que era ativada. Depois disso, desse mesmo experimento, pegaram dinheiro real e deram para as pessoas. E elas tinham que pagar, simular um pagamento quando gostavam de um produto. E a área que acendia com bastante força era a mesma área da dor. Então, quando aquele nosso tio, né, o amigo pirangueiro, não é, disser que está doendo, está mesmo, minha gente. A nível inconsciente está doendo mesmo. E aí descobriram o quê? Vamos tentar com cartão de crédito. Pesquisador é uma desgraça, né? Vai fazendo o ser humano de cobaia. E continuava a acender, mas acendia bem fraquinho. Quer dizer que o estímulo chegou, mas não teve tanto impacto quanto em dinheiro. E o que é que as grandes empresas fizeram? Você pode pagar com cartão de crédito, você pode pagar com cartão de débito, MBWay, Pix aí no Brasil, MBWay aqui em Portugal. Enfim, o grupo Alibaba colocou pagar com sorriso. Você sorri e paga. O que é isso, minha gente? Você sorri e paga, quer dizer, você não sente dor, né? Você pagar com um sorriso, já está ali a colinha, a conexão emocional toda prontinha para você receber o produto que é o desejo, o seu desejo, não é? Não podemos forçar, dói mais gasta. Pois é, gasta mesmo. Não há um botão de comprar no nosso cérebro. Esse é um grande mito do neuromarketing. Algumas pessoas dizem que há, mas não há, minha gente, tá? Foi uma pesquisa que foi feita, que acende essa luzinha quando é a área do desejo, enfim, mas a gente não pode forçar ninguém a fazer algo que nós não temos uma atitude positiva primeiro. Não é? Se eu tenho predisposição a comprar blusinhas e alguém me oferece uma blusinha, vai ser difícil resistir, não é? Mas a pessoa não vai me obrigar, não há esse botão de comprar, isso é mito, não é? E como é que a gente pode tornar o marketing e a comunicação neurocompatíveis com as expectativas do nosso cérebro? Por isso aqui, minha gente, neurônio espelho.
temos uma área no nosso córtex formada por neurônios que são bem peculiares, tá? São neurônios que permitem com que a gente repita comportamentos, mas já tem pesquisas mostrando que repetimos emoções. Então, se eu começar a chorar aqui agora, pode ser que vários de vocês comecem a chorar também. Se eu começar a gargalhar, pode ser que muita gente comece a gargalhar junto comigo do nada. Eu não vou dizer nada, não vou contar uma piada, nada. Eu só posso começar a rir, muita gente vai começar a rir também. Se eu começar a bocejar aqui, é a mesma história do bocejo, né? A gente boceja, o outro boceja junto. É o neurônio espelho, tá bem? E a gente pode repetir a emoção. O foco do neuromarketing é sempre esse, sistema límbico, que é o centro da nossa emoção e da nossa memória. Por isso que a gente tem que estudar um bocadinho, né, neurociência para entender neuromarketing. E as vendas, né? Já falamos de ambiente digital, já dei uma introduçãozinha, né, de neurociência muito leve, tá? E agora as vendas. Vender, minha gente, é unir criatividade e colaboração, né? Eu fui criada num ambiente de venda, o meu pai é um vendedor, acho que ele nasceu já negociando com a minha avó, né? A existência dele, porque é um vendedor nato, né? E ele tem jeito para isso, ele tem carisma, mas ele também tem criatividade, tá? A verdade é que essa colaboração, ela inicia muito antes da venda iniciar para o cliente. Tá? Era essa contribuição que eu queria deixar também com relação às vendas. O trabalho de vender começa bem antes da venda. Começa com a minha força de vendas, com a minha equipe de vendas. São eles que eu preciso conquistar e envolver para poder passar a segurança e o conforto que eu preciso para eles e para o meu cliente final. Então, como é que eu faço isso, né? Venda, fala em venda, todo mundo olha logo para o funil de vendas, mas começa, aqui no funil a gente começa com rede social. Coloca aí um monte de post nas redes sociais para atrair as pessoas. E depois a gente vai convertendo até transformar em cliente. Mas e o trabalho anterior? Né? Quando eu coloco aqui a ocitocina, a gente lembra, como eu falei agora há pouco, vocês lembram, que a ocitocina precisa de outras pessoas para ser libertada. Não é? É o hormônio da confiança, não é? Do abraço. Então, na minha equipe de vendas, eu preciso evitar aquela sensação de esse produto não é bem o que eu estava pensando que eu ia vender, não tem a qualidade que essa empresa está dizendo que tem. Então, se essa pessoa não tem essa confiança, o cliente final também não vai ter, né? E isso não vai libertar a ocitocina que essa pessoa, ou que essa equipe de vendas precisa para começar a dar o pontapé inicial na venda, não é? Uma coisa interessantíssima que surte efeito é o team building, né? Juntar as pessoas para ter momentos agradáveis juntos, né? Entre si, né? E mensagens mais de cariz positivo, de cunho positivo, né? Eu tenho uma recifense que tem uma rede social incrível, uma pernambucana, eu nem sei se ela é de Recife, mas acho que ela é de Pernambuco. Ela faz, minha filha, bota um cropped, reaja. Não é bem isso, é botar um cropped e reagir, não é para poder libertar aí a ocitocina. Eu tenho a dopamina, que é muito, muito eficiente na fase de prospecção, não é? Por exemplo, um vídeo divertido quando eu estou numa reunião, não é, de prospecção com os meus vendedores, enfim, para eles irem para o campo, para fazer prospecção de clientes. Então, cuidado apenas com os exageros, né, do humor, porque senão você pode perder o controle da reunião. E eu tenho a endorfina. Quando eu falo em endorfina nas vendas, eu me lembro dos atletas de alta performance, né? Na minha época, Gustavo Borges, enfim, né? Hoje, Gabriel Medina, não é? Eles têm uma euforia, mas é uma euforia que deixa tudo mais claro dentro da nossa cabeça, não é? É uma euforia que traz foco, tá? E é isso que a gente precisa quando a gente fala de venda. Por exemplo, não é? Fazer exercícios no horário de trabalho. Tem muita empresa aqui em Portugal, e sei que no Brasil também, que proporciona aos colaboradores, não é? CrossFit, por exemplo, né? É super interessante.
tá bem? Isso é uma receita infalível. A verdade é que a gente vai sair dessa convenção da briga entre o lado direito do cérebro é um, o lado esquerdo é outro, sair dessa briga de razão e emoção, de lógica e racionalidade, não é? Porque há emoção na razão e a razão na emoção. Essa é a grande verdade, não é? E quando a gente fala em venda, eu trago para vocês o conceito da paixão, não é? A paixão que gera serotonina, quando a gente desperta o interesse em outra pessoa, de tudo que a gente está vendendo, a paixão que gera dopamina, quando o que a gente vende cumpre o papel que tem que cumprir, cumpre a sua função emocional, e a paixão que gera ocitocina, quando por meio da nossa venda há um benefício social ainda. E agora eu acho que vocês entendem o porquê de tanta empresa ter, não é, um lado social, cuidar do meio ambiente, cuidar do outro, né? Muitas vezes não é apenas para ser bonzinho, né? É uma estratégia, a maioria das vezes, para criar e despertar a nossa ocitocina e o vínculo de confiança. Então, Shakespeare, Drummond, Vinícius, que me perdoem, não é? Mas eu estou a falar do amor de cérebro, realmente, não é? E que arrebata tanto quanto o amor de alma, só que o desejo aqui é por um produto ou por um serviço. E sim, a gente está a falar de um amor apaixonado, não é? Estamos a falar do nosso circuito emocional de recompensa, veja que poder. Não é? Quando a gente pensa na compra e no circuito emocional de recompensa que envolve essa compra, a gente está a falar de paixão. Quem aqui nunca se apaixonou por uma bolsa, por um sapato azul royal, né? Pelo vermelho de uma Ferrari, ou pelo mesmo azul que parece com um sapato, mas que é uma de uma BMW, por exemplo? Comprar é outra história, né? Mas se apaixonar, a gente pode se apaixonar por quem a gente quiser, né? Pode viver um amor platônico ou até mesmo por um chocolate. É engraçado que eu estava hoje, eu disse a vocês, né, eu estava super ansiosa para conversar com vocês hoje e só vinha na minha cabeça, minha gente, eu sou meio maluca, língua de gato, língua de gato, língua de gato. Eu não sei se vocês lembram dessa propaganda. Eram atores globais, na sua maioria, pensando em língua de gato, e a pessoa se via ali na loja da Copenhagen. Pois aqui em Portugal tem língua de gato, não é da Copenhagen, mas tem, né? É do Futebol Clube do Porto, de uma marca chamada Arcádia, e aí eu tive que comprar, minha gente, comprei, já comi quase a caixa inteira, não é? Mas o que é que uma propaganda, uma publicidade como essa, que fica na cabeça, língua de gato, língua de gato, língua de gato, quer? Não é? É atingir a nossa emoção. Tem propaganda que até quer atingir emoções negativas também, tá? Reações negativas e não só positivas. Porque o que nos dá vida é a emoção, não é? E é isso que eu convido vocês, não é? Nesse fim de noite de hoje, não é? Esse pedacinho de noite que a gente ficou, é a dar vida a tudo que nos torna humanos, não é? Através de nossos comportamentos, do nosso relacionamento social, e foi isso que as marcas perceberam. O que nos torna humano são as emoções, né? Então, eu convido, sim, vocês, né, a se apaixonarem por tudo que fazem, a se apaixonarem pelas opções que têm na vida e, no nosso contexto, a se apaixonarem pelo que a gente consome, não é? Porque isso é que vai trazer o consumo consciente, é isso que vai trazer bem-estar, e não o consumo desenfreado, como se o mundo fosse acabar amanhã e a gente tivesse que comprar todos os papéis higiênicos da prateleira do supermercado, não é? Quando aconteceu numa pandemia. Então, essa é a mensagem final que eu deixo para vocês, não é? O neuromarketing, ele não veio manipular, ele veio abrir portas para esse entendimento, para que a gente para que possamos nos apaixonar pelas nossas escolhas de maneira mais leve, mais racional e, ao mesmo tempo, mais emocional. Porque, como eu disse, e como um grande pesquisador, um grande neurocientista português, que é famoso no mundo inteiro, fala, a razão na emoção e a emoção na razão, que é o Antônio Damasio, que eu recomendo muito os livros dele para quem quer adentrar nessa área. Então,
Muito obrigada, né? Foi uma alegria estar aqui conversando com vocês. Sempre estou, deixa eu só parar o compartilhamento aqui. Sempre me apaixono, não é? Quando eu vou falar desse assunto, e hoje estou especialmente apaixonada. Jéssica, Antônio Damásio, tá? É o pesquisador, Antônio Damásio. Bom, para finalizar, obrigada mais uma vez, né, pela presença, pela paciência. Espero que tenham gostado desse pouquinho, né, esse bocadinho aí da nossa conversa, tá bom? E passo a palavra ao Antônio. Perfeito, professora Carla. Se alguém quiser responder, Aham. A fazer gente alguma vai, pergunta, isso, a gente vai usar esses próximos minutos para que os participantes fiquem à vontade. Alguém, se quiser falar, pode sinalizar aqui no bate-papo que quer falar, quer contribuir, ou tirar alguma dúvida, apresentar alguma situação em que tem interesse em saber como o neuromarketing pode atuar. podem ficar à vontade de perguntar. Alguém Eu vou botou aqui. só percorrer aqui os comentários. Aham. O Bruno é old school igual a mim, Bruno. Eu me lembrei do compre batom também, mas eu não quis parecer muito velha, tá? Para não falar com batom. Aí eu fui para a língua de gato, até porque eu acho mais gostosa a língua de gato que o batom. Mas eu me lembro, minha gente, era um inferno. Compre batom, seu filho merece batom. Ou então, não esqueça a minha Caloi, não é? Marcos, quero mais aulas. Obrigada, Marcos. Aula maravilhosa, foi muito rápido, enfim, foi ótimo estar aqui com vocês. Deixa eu ver se tem mais. Obrigada, Luciane. Bom, dúvidas sobre o assunto? Alguém tem? Ivan, pode falar, Ivan. Fica à Ivan. vontade. Eu queria te ouvir a respeito de um comentário que um colega de trabalho fez Sim. sobre um mediador de conflitos que tinha muito sucesso em fazer solução de conflitos entre partes que estavam brigando, em litígio. Sim. O produto dele era fazer o acordo. E ele tinha muito sucesso, o segredo dele era levava as partes para uma cafeteria, né? Sim. E pedia tudo que era comida. Botava tudo que era comida na mesa. Ia lá no café, e era café, e era bolo, e era doce. E depois que as pessoas comiam, brigavam menos, né? Elas tinham esse prazer de comer, esse prazer de beber, isso as acalmava e ele tinha maior sucesso na solução de conflitos depois que faziam todo mundo se fartar no Starbucks. Ele levava para o Starbucks. Isso é neuromarketing? Eu ia perguntar isso, se era o Starbucks. É Porque isso. agora você pegou pesado, Ivan, não é? É o Pesado, não seguinte, sabia. o que é que ele tentava fazer? Não sei se era realmente esse, mas se fosse eu, não é? Se fosse eu que levasse alguém para o Starbucks para comer, eu não estou dentro dele para saber. Primeiro, tem a questão biológica. A gente come toda a nossa energia, quando a gente come muito, a maioria da nossa energia do cérebro está concentrada ali no nosso sistema digestivo. Então, a gente cansa, é por isso que a gente dorme depois que come, não é? A gente come e tem aquele soninho, né? Dá um soninho depois do almoço, enfim, você descansa. Então, as pessoas estão cansadas ali de brigar, comem, e o cérebro vai direcionar a energia para a digestão. Um ponto pode ser esse, não posso dizer com certeza, ok? Se é ou não neuromarketing. O neuromarketing é a medição, tá bem? Precisava haver ali alguma ferramenta de neurociência para eu te dizer que era neuromarketing. Por exemplo, se ele tivesse ali com um eletroencefalograma, cada um deles com um, ele estava medindo, aí ele estava fazendo neuromarketing. O que é que ele estava fazendo? Ele estava usando técnicas de neurociência, provavelmente, não é? Ele deve ter conhecimento neurocientífico, como muitos profissionais de áreas subjacentes têm, não é? Para fazer essa mediação. Outra, Starbucks, doce, açúcar, não é? Açúcar, assim como o chocolate, tem um papel importante como mediação do prazer. Então, ele elevava o prazer e elevava a serotonina, ok? E aí ele ia fazendo esse jogo. Não sei se ele fez. Só o fato de comer não é suficiente. Tá, Ivan? Só o fato de comer, não. Ele levou ali, ele levava pessoas para comer com algum intuito, e ali no discurso dele ele ia
fazendo toda a mágica acontecer. Mas, é como eu disse, ninguém é zumbi nem se transforma em zumbi. Não é? As pessoas estavam predispostas a isso. Dentro delas, e era por isso que era super interessante fazer uma pesquisa sobre isso, não é? Com o eletrocefalograma, dentro delas tinha algo ali que queria parar de brigar, ou porque cansou, ou porque desistiu da briga, ou quebrou o orgulho, alguma coisa ali já estava para acontecer, e ele só fazia estimular, tá bem? Ok, obrigado. Nada. Deixa eu ver o que é que tem aqui no chat, muita gente colocou. Ai. Já estou de olho no Após com a Carla, não vejo a hora. Deixa eu ver. As pessoas, após terem se alimentado, ficam mais propensas a comprar. Descobri isso em um artigo do Mundo Marketing. Tive um cliente que resolveu os problemas da equipe com uísque, vinho, cerveja, refrigerante ou café. A depender do gosto dos envolvidos. Danadinho mesmo, meu amor, porque isso é estimular a socialização. Lembra que o cérebro precisa de outras pessoas para funcionar bem. Então, o que ele estava fazendo era tentar libertar ali, não sei se era consciente ou inconsciente, né? O quarteto da felicidade. Quando a gente se junta com pessoas, a gente pensa melhor, né? A gente flui melhor, as coisas fluem melhor. E era isso que ele estava tentando fazer. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? E sempre no fim de tarde das sextas, adorei, né? Um expert esse daí, é muito inteligente. Tira do trabalho, vamos tomar um uísque, uma cerveja, uma coisinha, um happy hour, né? Para descontrair. Muito legal. Deixa eu ver, tem outro aqui. Nas 4 ações de formação que eu e Felipe Monteiro lecionamos cá em Portugal, já contamos também com o Felipe Montenegro, ele aborda os aplicativos digitais na prática do neuromarketing. Conhece? Não conheço. Felipe Montenegro, não. Sou sincera, não conheço. Mas gostaria de conhecer, vou até procurar. Se você puder me enviar alguma coisa dele, ótimo. Conteúdo das redes sociais que você acha interessante com esse olhar... Obrigada, Gonçalo. Com esse olhar de neuromarketing. Vamos lá, conteúdo das redes sociais. Eu estaria sendo leviana se eu dissesse conteúdo A, B, C, D. O neuromarketing, ele estuda o seu cliente. Então, o melhor conteúdo é o que o seu cliente recebe como melhor, aos olhos do neuromarketing, ok? Então, eu poderia falar aqui, coloca conteúdo mais emocional. Isso é geral, ok. Todo mundo gosta, a maioria das pessoas gostam. Mas para ter assertividade, você perguntou com o olhar de neuromarketing, tá? Frisando bem isso. Se você quer utilizar neuromarketing para entender, para saber qual o melhor conteúdo, você tem que medir. Você tem que pegar os seus clientes e fazer uma pesquisa séria e perceber o que eles gostam. Ou uma dica também é ir testando, né? Se você não pode pegar o cliente, para colocar um eletrocefalograma nele, levar ele para uma ressonância magnética, enfim, observação, vai observando o que você posta, né? E vai colocando ali, vai percebendo quais os conteúdos que melhor são aceitos pela sua audiência, ok? Tá bom? Agora, saindo do neuromarketing, né, do rigor que o neuromarketing exige, tá? Publicações que tenham emoções, né, que ajudam você a libertar esse quarteto da felicidade. Storytelling, como eu falei, tá bom? Cores, a depender, mas percebe que é um terreno muito sensível para eu estar aqui e dizer, use vermelho, porque estimula a fome, use amarelo por causa disso, não sei o quê, nem tudo é 2 mais 2, não, ok? Quando se trata disso aqui, 2 mais 2 pode ser 18, minha gente, 32, 45, 5.850. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Propagandas infantis se diferenciam no que quanto ao neuromarketing, pois algumas já foram proibidas. Qual este limite? O limite é que o cérebro infantil, ele é como uma esponja. O limite é esse, é o limite da ética, tá?
O nosso cérebro ele não está formado ainda até o final da adolescência. Então, é muito comum, quando a gente vê nosso filho está rebelde, não é? Ou nosso filho não sabe o que quer aos 18 anos, é normal, minha gente. É super normal. A gente não nasce sabendo, não. A gente vai sendo construído. E se você, enquanto pai ou mãe, ou pais juntos, ou avô ou avó que faz o papel do pai, quem tem a figura paterna e materna na família, se não construiu para que ele se decida, não vai se decidir assim porque fez 18, 20, 21, ok? Então, o nosso cérebro, ele é um constante work in progress, tá? Tá lá o trabalho sendo feito constantemente. Mas uma criança, não. Então, o limite é o limite da ética. Se eu apresentar uma propaganda infantil muito apelativa, essa criança vai querer aquilo. Mas ela não tem consciência do que ela está querendo. Se é realmente bom para ela, se não é, cabe aos pais, a nós, pais, decidirmos, não é? O que é adequado, o que não é. Enfim, o que cabe no orçamento financeiro, o que não cabe. Não é? Eu criei a minha filha desde pequenininha, quando eu ia com ela nos lugares, por nada, Giovana, só para ilustrar, eu fazia, hoje é dia de pegar, que era o dia de comprar, né? Aí outro dia, hoje não é dia de comprar, hoje é dia de olhar. Aí ela fazia com um aninho, olhar com os olhinhos, mamãe, ou olhar com os dedinhos? Eu não, olhar com os olhinhos, com o dedinho não. E essa criatura nunca, mas nunca fez um escândalo feito eu vejo crianças fazendo, não que eu esteja condenando, óbvio, é comum, é normal a criança chorar porque quer alguma coisa. A minha nunca fez isso. Mas nunca mesmo, minha gente. Nunca pediu nada que eu dissesse não e ela caía no chão, chorava, gritava, não sei o quê. Não, não fazia. Para vocês terem uma ideia, tem um episódio super engraçado que em Recife tem o zoológico Dois Irmãos. E eu acho que todo zoológico tem alguém vestido de palhaço vendendo um palhaço que é um copinho descartável com um pauzinho enfiado assim no copinho e o palhacinho fica entrando e saindo. Na primeira vez que a criança empurra para dentro e empurra para fora, o palhaço se desmonta e o copo rasga. E eu já estava cansada de pagar R$ 5, R$ 10 naquele palhaço e depois ela se frustrava, não é? Porque o palhaço acabava. Então, nesse dia, a gente foi, eu, ela e o pai dela, para o zoológico, e a gente disse a ela, olha, quando aquele palhacinho chega perto de você, você vai dizer, não quero, porque ele coloca na mão da criança. Veja a irresponsabilidade, né? Ele coloca na mão da criança e depois para a gente tirar é complicado. E é por isso que é preciso existir a regulação, né? O regulamento para a ética com relação à propaganda infantil. Aí ele chegou na porta do zoológico. Foi dar para ela não quero. Isso bem séria. Aí ele, não acredito, fofinha, pega o palhacinho, não sei o que. Ela, não, eu não quero. O nome dela é Clara, e a gente chamava Clarinha, e ela se chamava Tainha. Aí ela, Tainha não quer. Tainha não quer. Aí ele olhou para a gente e fez, treinou a menina, não foi? Quer dizer, ele sabia, né? Foi muito bem treinada, né? Um bom exemplo. E aí ela não me preocupou mais, porque depois ela ficava frustrada, porque o palhacinho rasgava, enfim, né? Mas é o mesmo efeito que uma propaganda tem. A gente tinha esse controle, que a gente estava ali pessoalmente, mas uma propaganda não tem, principalmente quando vem depois de um desenho animado, que a criança está ali naquele mundo, né, com a criatividade ali explodindo, a imaginação, né, pronta para receber informação, né? Tá aí Marco Luque que diz, você não tem que ser pai, você tem que ser um Google, não é? Porque a criança pergunta muito e está sempre aberta a aprender. Ok? Deixa eu ver se tem outra. Por nada, João. Gonçalo, obrigada, meu querido, eu vou ver. Bruno, testando. Alex Borne, sim. Esse já ouvi falar, não conheço a fundo, mas sim. Bruno, vou, meu amor, vou, além de coordenadora, vou lecionar módulo, sim, de neuromarketing. Alguns, acho que uns 2 ou 3. Cadê? Foi ótimo encontro. Obrigada, Marcela. Obrigada, Alexandrina. Bom, Antônio, caso ninguém tenha mais dúvida, deixo contigo.
Eu acredito que já estão todos contemplados, satisfeitos. Alguém mais? Alguém que queira falar? Vocês ficam tímidos, gente. É normal. Vamos. Numa palestra de neuromarketing é sempre normal. Aí eu sempre dou meu LinkedIn, tá, pessoal? É Carla com K, traço Menezes, tá? E meu Instagram, 2 letras K, mene.zeis. É o meu nome com um ponto no meio. E é normal. Aí depois explode de mensagem, todo mundo perguntando coisa, enfim, eu não me furto a responder. Pode perguntar que eu respondo. Mas na hora a gente pensa assim, fica todo mundo. Opa, o que é isso? Não é? Dá uma sacudidela assim. Não deixa de ter relação com as emoções, né? Que Pois tipo de é, emoção desperta falar para tanta gente? E se eu falar algo que pode não ser legal? Será é que vão me verdade, julgar? exatamente, exatamente. Por isso que é o desafio de pensar com emoção, né? E ao mesmo tempo não deixar a emoção sobrepor à razão. É verdade. Professora Carla, muitíssimo obrigado. Eu acredito que esse momento foi super enriquecedor. Deu para instigar bastante, gerar insights, reflexões. A gente sempre para, diante desse tipo de palestra, ver como nós estamos imersos em um contexto que exige também reflexão. Afinal, né? Onde eu estou dentro de todo esse cenário em que o tempo todo nós somos analisados, o comportamento é identificado e aquele Somos comportamento estimulados, não é? exato. Somos estimulados o tempo todo. O tempo todo. E eu acho que teve até uma pergunta aqui ligada à inteligência artificial. Será que em algum momento a gente vai viver meio que como uma marionete, sendo comandado, sendo gera esse tipo de reflexão? E a senhora conseguiu mostrar de forma muito didática, de forma muito clara, que o neuromarketing, na verdade, é uma ferramenta maravilhosa. A gente sabe os limites, aí você citou mais de 2 vezes sobre a questão da ética. Existem os limites, nós sabemos até onde nós podemos ir, e é uma ferramenta que pode ser muito útil. Quantas emoções boas, positivas, quantas experiências boas nós podemos gerar nos nossos clientes. E é muito legal quando a gente tem a consciência de que vai entregar algo que corresponde ao que é prometido. E aí Sim, tem as inúmeras formas de encantar o nosso cliente, de atraí-lo, de marcar, como alguns exemplos foram citados aqui. Alguém falou da Melissa, eu acho, né? sim, sim. Que, que não associa o cheiro a morango, mas a Melissa, porque, enfim, emoção também está ligada à memória, né? Tudo que a gente lembra, por exemplo, da infância também tem cheiro, todo esse misto aí de relação entre emoção, razão, memória, enfim. Eu vou encerrar, gente. Eu agradeço também a todos os participantes, a todos que estiveram presentes. O certificado vai ser enviado em até 7 dias. Alguém falou sobre material, a gente vai disponibilizar a gravação desse evento. Então, se alguém tiver curiosidade de assistir novamente, de ver algo que não deu para captar muito rapidamente, nós daremos a vocês essa segunda oportunidade, tá bom? A todos uma excelente noite. Mais uma vez, obrigado, professora Carla. Um bom descanso a todos. Obrigada, obrigada E pelo até convite. por nada. E até a próxima, pessoal. Tchau, 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 tchau. obrigada.